Você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, seja muito bem-vindo. Nós estamos na tarde dessa sexta-feira, ao vivo aqui, através do nosso Facebook, diretamente aqui do gabinete da Prefeitura Municipal, para bater um papo com o prefeito e também com o diretor de desenvolvimento, o Júnior Barbieri, para explicar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode. Vamos explicar rapidamente para contextualizar você. Nessa semana, o governo estadual divulgou algumas novas medidas mais restritivas para todo o estado de São Paulo. E muita gente está com dúvida do que pode, o que não pode, como é que fica a partir de então. Bariri tem que fazer algum novo enquadramento, não tem, de que forma que vira esse enquadramento, enfim, o que começa a vigorar a partir da meia-noite de amanhã. Foi por isso que a gente veio até aqui, justamente para tirar essa dúvida das pessoas e explicar para você o que pode e o que não pode, principalmente para você comerciante, né, para que você possa trabalhar dentro da legalidade. Acho que isso que é o principal ponto, viu, prefeito? Para explicar para as pessoas continuarem trabalhando dentro da legalidade. Primeiramente, boa tarde, Abelardinho, prazer falar com você. Boa tarde, Diego, boa tarde a todos os ouvintes da Bariri Rádio Clube, a toda a equipe clube, ao Fernando Foloni, nosso amigo que deve estar no ar nesse momento, né, Diego? Então, muito boa tarde a todos, agradeço por vocês estarem aqui. Exatamente, é um momento de incertezas e gera muita dúvida na população. Então, é muito importante a gente deixar bem claro tudo aquilo que é permitido e o que não é, e conscientizar a população cada vez mais, né? Bom, prefeito, no meio dessa semana, o governador do estado divulgou algumas restrições que começam a vigorar no nosso estado a partir da meia-noite de amanhã, ou seja, de hoje para amanhã, essa noite, né, começa a vigorar em todo o estado de São Paulo. E aí começou a surgir muita dúvida se em Bariri a situação mudaria, se aconteceria algum lockdown aqui na cidade. Como é que está isso, Abelardinho? Exatamente. O governo do estado restringiu todo o estado, né, a fase vermelha. E só que a nossa região já está na fase vermelha. Então, para nós, nada muda. Nós continuamos na mesma fase e da mesma forma que estávamos até agora, tomando todas as precauções necessárias. Portanto, para Bariri nada mudou. Para algumas cidades do estado de São Paulo, sim, mudaram e restringiram novamente. Mas a gente já estava todo restrito, né? Então, acabar com a ansiedade da população, ou seja, acabar com aquela... se gerou alguma dúvida ou não. Então, isso é muito importante. Nós estamos aqui para isso hoje, mas em termos de alterações de decretos e tudo mais, em Bariri continua da mesma forma na fase vermelha. Vamos lá então, tem uma palavrinha que está sendo muito utilizada nos últimos tempos, que é a palavra lockdown. E ainda mais depois que Araraquara aderiu a essa medida, né, que é uma medida mais restritiva. Nós temos Jaú hoje que está numa situação delicada, Bariri também não é diferente disso, até porque nós mandamos nossos pacientes para lá. Essa palavra, lockdown, deve ser aplicada aqui na nossa cidade ou na nossa região nos próximos dias? Há uma previsão disso? É estudado isso, Abelardinho? Certo. O lockdown ainda não está sendo utilizado em nossa região e não vai ser utilizado em Bariri, pelo menos por hora, a não ser que as coisas se agravem ainda mais. Eu acho que Araraquara tomou uma atitude precipitada, ao meu ver, é claro. Existem opiniões e opiniões, e eu tenho certeza que o prefeito de Araraquara deve ter tomado essa decisão do lockdown muito embasada. Mas por que eu acho que foi precipitado? Eu acredito que lockdown teria que ser feito com todas as cidades ao entorno. Por quê? Porque não adianta só Bariri fazer, ou só Jaú fazer, ou só Araraquara fazer. Tem que ser uma ação em conjunta. Porque senão as pessoas acabam migrando de uma cidade para outra e esse contágio não vai parar nunca. Aí muitas pessoas falam assim, mas eles fecharam as entradas da cidade. Só que uma cidade tem inúmeras entradas e saídas que nós, munícipes, sabemos, né? Que é uma estrada de terra e é impossível você fechar uma cidade inteira. Por isso que eu acredito que quando toma essa medida lockdown, teria que ser todos. Então todos vamos fechar ao mesmo tempo e vamos ficar 15 dias fechados. Talvez seria uma opção, mas eu acho que sozinho a gente não deve tomar nunca essa decisão. Teria que ser uma decisão em conjunta, ainda mais se tratando de uma cidade como Bariri, que depende muito da saúde de uma cidade referência que é Jaú, né? Então,
Em Bariri não vai existir o lockdown, por hora, não sei se vai agravar ou vai melhorar a situação, rezo e rogo para que melhore essa situação ainda mais e jamais a gente tenha que chegar nesse extremo que seria o lockdown, né, Diego? Bom, de um lado a gente viu que já não é uma alternativa de acordo com o que você está dizendo, ó, Abelardinho. Eu aproveito para reforçar os ouvintes que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar também com o Júnior Barbieri, que vai dizer o que pode e o que não pode de acordo com as medidas do Estado de São Paulo. Então, aproveitando aqui a presença do prefeito, até para poder esclarecer alguns pontos que são dúvidas comuns, principalmente dos munícipes, comerciantes aqui da cidade. Abelardinho, tramita na Câmara Municipal, desde a última segunda-feira, um projeto de lei que pretende tornar essencial vários pontos do comércio, né? Isso foi feito em Bauru e foi derrubado. Foi feito em Itápolis, foi feito em várias cidades da região e todas elas, uma a uma, foram caindo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto. Inclusive, até teve uma audiência pública para discutir sobre isso, você participou, deu a sua opinião. Queria que você falasse um pouquinho disso. E se esse projeto for aprovado, qual seria o seu posicionamento? Legal, Diego. Sem dúvida, eu acho que não existe serviço essencial. Todos são essenciais. Desde que a gente depende daquilo para sobreviver, é essencial, né? Então, o comércio hoje, sem dúvida, está sendo muito prejudicado. Salões de cabeleireiro, enfim, várias atividades, academias, várias atividades sendo prejudicadas. O bom senso nosso tem que prevalecer nesse momento e é difícil pedir essa palavra paciência para a população, mas ainda nós temos que ter. No meu ponto de vista, eu acho sim que talvez seria o melhor, o ideal, fechar todo mundo. Já que um não pode, todos não podem, né? Então, acho que seria o ideal fechar todo mundo de uma vez, espera passar e retoma as atividades. Mas, infelizmente, a gente segue regras e o governo do estado tem um olhar diferente, umas orientações diferentes que nós ficamos impossibilitados de ir contra. Como você bem frisou, existiram prefeitos que tomaram algumas medidas e que foi cassado pelo judiciário ou até mesmo a Câmara entraram em uma discussão muito grande. Você imagina só, Diego, Abelardo, com 2 meses de mandato, um prefeito jovem da nossa cidade, com 33 anos, que tem a vontade de fazer com que essa cidade cresça cada dia mais. Eu estou de mãos atadas e numa posição que muitos não gostariam de estar, porque jamais, em hipótese alguma, eu queria fechar do jeito que está sendo fechado os comércios e as atividades. Então, a gente fica triste, por um lado, e pede compreensão e a paciência por outro da população, porque realmente é uma situação muito delicada. Agora, esse projeto de lei, ele ainda não está tramitando na Câmara, isso eu não sei se subiu ou não para discussão, vai levar alguns dias, mas... Foi para as comissões. Foi para as comissões, né? Então, vai levar alguns dias até eles tomarem uma decisão. Eu gostaria de participar e tomar essa decisão em conjunto com os vereadores da nossa cidade. Porque os vereadores são eleitos pelo povo e é a voz do povo que está ali na Câmara. Então, essa decisão será tomada em conjunta e, com certeza, serei favorável a que a Câmara nos recomendar e o que a Câmara, assim, aprovar, a gente vai estar junto, porque eu preciso dessa união, eu preciso de Bariri somando forças. Então, eu quero estar perto da população e também da Câmara. Com certeza, a gente está aqui para apoiar as medidas. Sabemos que pode ser derrubado, sim, pelo Judiciário, mas ninguém aguenta mais essa situação. Então, é uma situação muito difícil e eu acho que é uma situação que temos que tomar decisões em conjunto. E é dessa forma que eu pretendo exercer as atividades nos próximos dias, em conjunto com a população e com a Câmara de Vereadores. Abelardinho, é claro que algumas decisões fogem da sua alçada, mas outras, em contrapartida, poderiam partir do Executivo Municipal. Por exemplo, algum tipo de incentivo a esses comerciantes que estão obrigados a manter as portas fechadas. Muitos discutem sobre isenção de IPTU, isenção de algumas taxas, de ISS. Isso é possível? É pensado? É viável? É uma possibilidade para Bariri? Sem dúvida, temos que pensar em todas essas possibilidades. Eu tenho conversado muito com deputados federais e estaduais a respeito e levando essa demanda, porque é um pedido que nós temos dos munícipes todos os dias. Então, a gente precisa levar adiante essa demanda e estamos pensando, sim, com o nosso corpo financeiro, contábil da Prefeitura,
para analisar, a parte de lançadoria também, analisar uma a uma essa situação e entender o problema das pessoas. Realmente é uma possibilidade e nós estamos trabalhando para isso, viu, Diego? O que você acha que é mais provável de acontecer nesse caso, como incentivo e compensação para essas pessoas, Abelardinho? Exatamente, é a parte de isenção de impostos ou até uma prorrogação de prazos. A gente já está discutindo a prorrogação de prazos de IPTU, a prorrogação de prazos de outros impostos que podem acontecer, porque nesse momento realmente está todo mundo passando por muita dificuldade. Já estamos estudando a possibilidade de refis em nossa cidade, então não adianta a gente só cobrar, a gente precisa dar a mão, estender a mão para a população e facilitar também, né? Bom, Abelardinho, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre vacinação. A gente sabe que o governo municipal depende do envio de vacinas do governo estadual e do governo federal, e isso vem acontecendo a conta-gotas, né? Infelizmente, não é suficiente para fazer uma ampla vacinação. Recentemente, vocês manifestaram interesse em adquirir vacina através de um consórcio intermunicipal aqui da nossa região, e eu queria saber se essa possibilidade é real, mesmo diante de uma circunstância em que o governo estadual e federal é que são responsáveis primeiros para poder comprar essa vacina. Sem dúvida, Diego. Essa possibilidade é real e nós manifestamos o interesse em participar. É um consórcio nacional de vacinas. Os prefeitos se reuniram e demonstraram interesse em adquirir em conjunto através de um consórcio. Essa implantação, essa demonstração de interesse não gerou nenhum custo para o município, por isso que nós fizemos e pensamos assim em conjunto. Eu participo de um grupo de prefeitos da região também e todos buscaram unir forças nesse momento, porque é muito mais fácil quanto mais prefeituras se unem para poder comprar do que uma prefeitura sozinha. Então a gente vai fazer e eu tenho certeza que logo vai estar disponível para a compra e com certeza as prefeituras que assim o fizeram vai ter prioridades no momento da compra, né? Hoje nós não temos recurso próprio, por exemplo, e a verba do Covid acabou no município, então nós não temos... Não tem mais nenhum centavo? Não, está todo engessado já com gastos preparados, a parcela mínima que sobrou. Se eu não me engano, veio 4 milhões no último ano, e nós já temos a prestação de conta aí para expor, inclusive, nesses 100 primeiros dias de governo, um dos nossos compromissos é expor aonde foi utilizado toda essa verba, e assim a gente vai fazer. Tem algum gasto que é de origem, de destino duvidoso, Abelardinho, na sua opinião? Olha, Diego, eu confesso para você que eu não parei para analisar ainda todos os gastos. Eu já pedi esse levantamento, já foi feito pelo nosso financeiro, mas assim, são 4 milhões. Essa prestação de conta é muito grande. Demanda um tempo para nós analisarmos e eu poder afirmar essa tua pergunta. Mas, a priori, nós já temos o levantamento e começamos a analisar agora, mesmo porque tem dinheiro que foi enviado para a Santa Casa. Desses 4 milhões, somente 470 mil, mais ou menos, foi enviado para a Santa Casa, que, ao meu ponto de vista, deveria ser enviado muito mais, porque é lá que está o foco do Covid e é lá que está o maior atendimento do Covid. Portanto, a gente precisa unir forças nesse momento e filtrar, sim, tudo que foi gasto até agora. E só para finalizar o meu raciocínio, como eu estava dizendo para você, a gente não vai investir recurso próprio, porque não temos, mas vai ter outras opções de recursos para a gente reivindicar como financiamento, para poder aderir esse consórcio de vacinas. Então, ou seja, a gente demonstrou interesse, a gente vai ter recurso para buscar, a gente vai buscar recurso e a gente vai ter dinheiro para poder comprar vacina. Isso eu tenho certeza. Agora, só dependo dos governos estaduais e federais e das empresas liberarem logo essas vacinas para a gente poder comprar e aí sim poder fazer uma vacinação em massa, porque, de fato, como você bem frisou, ainda está em conta-gotas. Vem pouquinho, e a gente está vacinando uma parcela da população muito pequena hoje. No último dado que eu peguei ontem, acho que foram vacinados 2.700 pessoas, mais ou menos, em Bariri. Para 2.900 e alguma coisa, quase 3. Quase 3 mil, então, entre 2.700 a 3 mil doses ainda nesse momento. Então, precisa vir muito mais, né? Temos 35 mil pessoas.
Seria melhor se tivesse uma folga maior com esse dinheiro do Covid, ô Abelardinho? E uma outra pergunta que eu emendo nessa é se as prefeituras da região também adotaram essa mesma tônica de gastar tudo no ano anterior e agora, no momento mais crucial, faltar esse dinheiro. Ninguém imaginava, né, essa segunda onda. E eu acredito que sim, a maioria está na mesma situação que Bariri. Gastaram-se muito e sim, poderia ser investido de uma maneira diferente. A gente percebe que hoje a gente está limitado, poderia ter sido investido mais na Santa Casa, poderia ter sido investido em outras coisas específicas para o Covid, mas eles talvez não acreditaram que poderia vir uma segunda onda mais feroz do que a primeira, né, Diego? Maravilha. E é um detalhe também importante, inclusive dados do próprio portal da Transparência, com o dinheiro da Covid, que está lá lançado isso, foi comprado TV, foi comprado celular, foi contratado plano de celular, comprado bateria de veículo e tantas outras coisas, impressora, por exemplo, e tantas outras coisas que não sei que tipo de aplicação teria na questão da saúde. Falta um respirador, falta um leito, mas agora tem uma TV de plasma lá para o pessoal poder assistir com tranquilidade. Isso também acaba gerando um ponto na cabeça da gente, né, Belardinho? Com certeza, vem uma interrogação muito grande e nós temos o dever de fiscalizar e entender aonde foi gasto cada centavo com o Covid. De fato, é uma prestação de conta muito extensa, mas a gente precisa esmiuçar. Por quê? O Ministério Público já está cobrando, o Tribunal de Contas está cobrando, e a função nossa é prestar contas. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai olhar e a gente vai dar uma resposta para a população e mostrar aonde foi investido cada centavo com o Covid-19. Espero que a gente possa ter acesso a mais recursos para poder investir na nossa Santa Casa, porque hoje a gente está vendo o quanto faz falta um investimento no lugar certo. Então, o dinheiro público é muito difícil, nós não podemos brincar. Custam vidas, custa caro um mau uso do dinheiro público. Então, eu gostaria, só para finalizar, de pedir um alerta para a população para que se cuidem, para que uns protejam os outros e que realmente a gente possa respeitar esse período de isolamento e mais um pouquinho de paciência, porque eu tenho certeza que tudo vai passar. A gente tem muita fé, muita esperança e as coisas e dias melhores vão vir, está por vir, não é possível demorar tanto tempo para acabar essa crise que vivemos com o coronavírus. Prefeito, uma última pergunta, para até chamar o Júnior aqui para a nossa conversa, é com relação à fiscalização. A gente sabe que o comércio é quem está pagando esse pato e às vezes nem tem culpa, na maioria das vezes nem tem culpa. Até a gente encabeçou uma campanha de que o comércio não transmite o vírus, principalmente numa cidade como Bariri, né, em que tem comércios que recebem 3, 4, 10 no máximo por dia pessoas para poder fazer a compra. O que transmite são as festinhas, as edículas, os encontros de jovens em locais aí que já são conhecidos, né, rodoviária, Lago Municipal e outros pontos aí em bairros afastados da cidade. Como é que vai ser a fiscalização nesses locais, haja vista que o novo decreto do governo proíbe esse tipo de situação? Vai ser efetiva? Vai coibir? Vai ser real ou vai ser só de papel? Não, vai ser real. Inclusive, nós já fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiros. O Sargento Vilares prontamente nos atendeu e colocou toda a corporação à disposição da Prefeitura. Então, nós vamos utilizar esses bombeiros municipais para fiscalizar a vigilância sanitária, em parceria com o vereador Ayrton Pegoraro, que é funcionário da vigilância, passou uma instrução e capacitou esses bombeiros municipais para que possam atuar com poder de polícia mesmo, de fiscalização, em conjunto com a vigilância sanitária. Então, nós estamos preocupados e vamos sim fiscalizar e autuar quem assim precise. E você muito bem lembrou, o comércio não é o culpado por tudo isso. O comércio sofre e é uma cadeia. O comércio não vai bem, a indústria começa a parar, os meios de comunicação começam a parar. Então, várias coisas vai travando por conta da ida mal do comércio. Então, a gente precisa rezar muito para passar toda essa fase e voltar muito em breve. Mas concordo plenamente, a parte comercial não é o maior causador. Então, precisa sim ser repensado
e peço um apelo a todos os governantes estaduais e federais para repensar em toda essa estrutura daqui para frente, porque a cada dia que passa a gente aprende ainda mais a conviver com o coronavírus. Então eu acredito que nós temos que nos prevenir e todos já sabem como é esse tipo de prevenção. Então, realmente, até as festas em família, viu, Diego? Às vezes a gente fala assim, vou na casa da minha tia, vou na casa do meu primo, a gente é família. Não, mas a gente é família, mas ninguém está imune. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Tem que se precaver e cuidar dos pais, dos amigos, dos primos e evitar ao máximo a aglomeração de pessoas. Eu acho que essa é a maior recomendação e o maior apelo de hoje. Obrigado pela participação, prefeito. Eu que agradeço. Júnior Barbieri, nosso diretor de desenvolvimento, vai esclarecer algumas dúvidas para a população. Agradeço demais a parceria do diretor de desenvolvimento, da diretora de finanças, Natália, que controla toda a fiscalização nossa, e da Marina Prearo, que é uma integração com a saúde, fiscalização e desenvolvimento. Eu acho que as pastas estão bem integradas, eles estão bem alinhados, e o Júnior vai explicar para você e poder dar um norte melhor e sanar todas as dúvidas da população. Obrigado, Diego. Vou pedir para você vir do lado de cá, Júnior, por favor, pode passar por trás aí da câmera, que aí a gente inverte aqui o lado. Aê, obrigado, viu, prefeito? O Júnior Barbieri, então, diretor de desenvolvimento aqui da nossa cidade, ele que a nosso convite sugeriu e a gente acabou aceitando essa sugestão, porque é importante, muita gente está na dúvida, né, Júnior, a respeito do que pode, o que não pode, como pode, quando pode. Cada divulgação do governo do estado acaba embananando ainda mais a cabeça das pessoas, porque algumas situações já estão na fase vermelha, como nós aqui, outras não estão, e aí se fala com os que não estão, enfim. É uma zona, gente, para ser sincero e falar a palavra verdadeira. Então a gente está aqui para poder bater esse papo com o Júnior e entender aqui para Bariri o que pode, o que não pode, como funciona, como fica a partir desta noite a nossa cidade. Tem toque de recolher, não tem? Como que funciona esse toque aí? Como é que vai ser? Como é que vai tocar a banda, Júnior? Primeiramente, boa tarde, prazer falar com você. Boa tarde, Diego, um prazer falar aí com a família Clube, com todos os ouvintes que nos acompanham aí pelo Facebook, ao Armando também, uma boa tarde a todos. Veja bem, no meio da semana, Diego, o governo do estado, ele fez um anúncio que a partir da meia-noite de hoje, nós iríamos, de amanhã, no caso, né, essa noite, essa virada de noite, que todo o estado de São Paulo iria regredir para a fase vermelha. Então, surgiu muitas dúvidas do que poderia e o que não poderia. Em Bariri, especificamente, não se muda nada. Então, em Bariri, nós já estamos há mais de um mês na fase vermelha, ou seja, nós já estamos cumprindo as restrições máximas. O que mudou foi o seguinte, nós não temos aqui lockdown a partir das 8 horas, não é isso. Nós não temos em Bariri toque de recolher, o que nós temos é um toque de restrições. A diferença dessas duas palavras, né? Exatamente. Então, o que acontece? Um lockdown, um toque de recolher, seria realmente todo mundo em casa. O toque de restrições é uma orientação para que as pessoas não tenham circulação após as 8 horas, a não ser uma circulação de serviços essenciais, né? Então, isso tem que deixar muito bem claro, porque o que gerou de dúvida foi isso. Então, o comércio está nos perguntando muito se eu tenho que fechar às 8 horas, se eu tenho que continuar após as 8 horas, se eu fico aberto após as 8 horas, eu vou ter penalidade. Então, o que acontece? Seguimos os mesmos padrões que nós vínhamos seguindo. No delivery, o comércio pode funcionar até 11, até meia-noite, até 1 hora no delivery, ok? Então, pode continuar. Venda de bebida alcoólica, continua ainda a restrição. Não pode comercialização e nem consumo em local a partir das 8 horas da noite. Então, os disques bebidas aí, até as 8 horas da noite, você pode entregar no seu delivery. Após isso, não pode mais a venda de bebida alcoólica, seja para o disque, seja para o bar. Então, é muito bom esclarecer isso para a população, que nós não temos no momento lockdown em Bariri, nós não temos toque de recolher, e para Bariri continua da mesma forma que está. Esse toque de restrições que foi ampliado agora a partir das 8 da noite, Júnior, o que significa isso? Para quem ele vale e quem ele atinge a partir das 8 da noite desse sábado? Nós entendemos pelo anúncio, né, e até pelos esclarecimentos do Plano São Paulo, que o toque de recolher, esse toque de restrições, ele vai valer para aquela pessoa
que não tá, que vai circular na rua e não tem um propósito, nem de trabalho e nem de num serviço essencial, como uma farmácia, como um posto de gasolina. Então, esse toque de restrições vai servir para essas pessoas. Para quem sai passear. Exatamente. Ou aquele cara que pega o isoporzinho e vai querer beber uma cerveja no lago. Não vai poder. Agora, veja bem, eu sou mototaxista e trabalho com entrega. Eu estou liberado, porque eu estou trabalhando. A minha esposa teve uma dor de cabeça 9 horas da noite e precisa ir tomar uma injeção na farmácia. Você pode circular. Por quê? Porque você vai fazer parte de um serviço essencial. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Uma grande dúvida é a questão do drive-thru. Eu posso encomendar um lanche e pegar o lanche lá? A questão do Plano São Paulo e desse novo anúncio, ele não falou sobre o drive-thru. Mas agora nós estamos falando o nosso entendimento e a nossa orientação. O que nós estamos orientando para esses comerciantes? A pessoa ligou, ela quer pegar uma pizza na porta da pizzaria? Orienta ela, falar que você entrega. Né? Lá, comida japonesa, lá, eu quero pegar lá. Orienta que você entrega. Ah, mas a pessoa faz questão de vir aqui. Eu entendo que no drive-thru, esse trânsito, ele não pode para essas pessoas. Por quê? Porque ele está indo pegar algo que não, infelizmente, não está como serviço essencial. Agora, mas o cliente quer vir pegar aqui, eu não vou deixar uma venda. Então, oriente esse cliente a ficar no carro. Quando esse produto estiver pronto, a pessoa leva até o carro para essa pessoa. Por quê? Porque existem... Agora, Diego, se nós tivéssemos, todos nós tivéssemos um bom senso, o decreto seria desnecessário. Qualquer tipo de toque de recolher, de restrição, seria desnecessário. O que a gente pede, assim, nós estamos sendo até chatos, né? E a gente cansa, é pedir novamente. Pessoal, vamos respeitar. Não é por causa da prefeitura, de mim, Júnior, de você, por causa de todo mundo. Hoje em Bariri não tem uma pessoa que não conhece alguém que não morreu por causa disso. Eu estou enfrentando um problema na família de Covid e de uma tia que está internada. Então, quer dizer, todo mundo tem ou um parente, ou alguém, ou um conhecido, ou que morreu, ou que está enfrentando isso. Então, o que nós pedimos é exatamente isso. Um pouco mais de paciência, eu sei que é difícil, uma hora isso vai passar, mas vamos ter um pouco de bom senso. Vamos lá para algumas questões pontuais, Júnior. A primeira delas é com relação a reuniões de família. É proibido a aglomeração na rua, mas se a pessoa chamar 20, 30 pessoas para dentro da casa dela, a prefeitura, através da fiscalização, pode intervir nessa reunião? Compete à prefeitura essa fiscalização? Olha, compete sim, nós entendemos que compete, porque a aglomeração não importa se é de amigos para beber ou se é de família, né? Por mais que você esteja na sua casa, numa reunião privada, se realmente for constatado que tem uma certa aglomeração e for feita uma denúncia, provavelmente vai ter uma diligência. Porque é o seguinte, mas eu estou aqui com a minha família, né? Mas isso é um caso de pacto coletivo. Se fosse prejudicar somente a sua família, era uma coisa. Agora vai prejudicar a minha família também. Porque essas pessoas vão sair, essas pessoas vão ter convívio com outras pessoas. Na prefeitura aqui a gente atende muitas pessoas. Então eu não sei se essa pessoa que está conversando comigo teve uma reunião de família e depois alguém estava contaminado. Então quando nós falamos de saúde coletiva, não é uma responsabilidade somente minha. Porque se somente eu pegasse e somente eu fosse prejudicado, era uma coisa. Mas a minha inconsequência, Diego, vai prejudicar o meu semelhante, né? Então, nesse momento, seria importante nós termos um pouco de empatia. Eu sei que isso é difícil, mas evitem as aglomerações desnecessárias, né? Então, a gente recorre para isso. Existe alguma coisa... Nós temos poder de prender... Infelizmente, a gente sabe. Nós não temos um fiscal em cada esquina. Nós não conseguimos fazer isso. Mas a gente recorre novamente para o bom senso. Outra pergunta pontual, Júnior. A gente sabe que o toque de restrições vale a partir das 8 da noite. Domingo, nem todo mundo trabalha. Aliás, a minoria trabalha. Então, é comum que os jovens se reúnam no Lago Municipal, por exemplo, antes desse horário, durante a tarde, enfim, final de tarde. Essa aglomeração, ela vai ser permitida antes das 8? Como que isso vai ser fiscalizado? Nós vamos seguir os mesmos critérios da fase vermelha. A fase vermelha fala que não pode aglomeração. Isso a fase vermelha já determina. Bariri não saiu de fase, ela continua na mesma fase. Então, se houver esse tipo de aglomeração, e isso houver uma denúncia,
obviamente que a prefeitura tem que tomar alguma atitude e nós temos que fazer alguns tipos de diligência. Nós temos agora o apoio do Corpo de Bombeiro, que o prefeito Abelardo fez uma parceria e deu esse poder de fiscalização para o Corpo de Bombeiro, e nós também temos uma parceria com a Polícia Militar, que também, de certa forma, está indo, orientando. Agora, mais uma vez eu repito, Diego, nós não precisávamos orientar se tivesse o mínimo de bom senso. Não é questão de você achar culpado, nós não estamos querendo achar culpado para isso. Culpado é todo mundo, inclusive eu. Inclusive eu, que no final do ano eu me reuni com a família, que no final do ano viajei. O culpado é todo mundo, né? Então não é um ou outro. Mas nesse momento, nós estamos com uma Santa Casa super lotada, nós não temos aonde mandar pacientes, nós estamos com a saúde num colapso. Aquele colapso que o pessoal ouvia no ano passado, que poderia acontecer, e todo mundo não acreditou, tá agora, o colapso chegou, é isso que nós estamos vivendo, né? Então, mais uma vez, nós vamos poder fiscalizar? Sim, eu acho que é um dever nós fiscalizar. Vai conseguir fiscalizar cada esquina da cidade? É uma utopia muito grande, Diego. Não vai conseguir. Mas as aglomerações e as denúncias que vierem a ter, provavelmente nós vamos ter que fazer diligência, sim. Outra pergunta pontual, Júnior. Fila em banco, fila em lotérica, filas que acontecem nesses locais que são considerados serviços essenciais. Como é que essa fiscalização atua? A gente está cansado de passar em frente em banco e ver pessoas amontoadas, umas em cima das outras, algumas até sem máscara. Como é que isso acontece? Essa fiscalização acontece também nesse ponto? Que tipo de sanção, de penalidade que o banco pode ter? A gente não tem notícia nenhuma de notificação para banco, multa em banco, e isso acontece dioturnamente praticamente. Exatamente. A questão do banco é um negócio muito complicado. Por quê? Porque você vê em banco pessoas sem máscara, pessoas que não respeitam aquele distanciamento de 1 metro, 2 metros. E na minha opinião, e isso daí eu até já comentei com a fiscalização do município, o banco tem que ser penalizado sim. O decreto municipal diz isso. Exatamente. Então isso tem que ser cumprido, né? Se num primeiro momento vai ter que, a fiscalização vai lá, o setor de fiscalização vai, conversa com o gerente para ver se pode, ok. Mas se isso realmente, como você disse, vem se repetindo, isso tem que se agir. Porque agora nós chegamos num momento, Diego, que nós estamos encostados na parede com uma faca na garganta, né? Não tem mais. Ou agora a população toma um pouco de consciência e as pessoas, né, banco, comércio, também comece, né, de certa forma, fazer a parte deles, os supermercados, enfim. Não que eles não estejam fazendo, eles estão. Mas comece a olhar com um olhar um pouco mais cuidadoso para isso, porque daqui a pouco quem vai sofrer é tanto a pessoa que está pegando a fila do banco, como o gerente do banco, né? Ou seja, nós não temos uma distinção, né? Todo mundo vai pecar pela inconsequência nossa. Então, por isso que eu falo, é caso de saúde coletiva. Eu tenho uma responsabilidade com você, Diego, e você tem uma responsabilidade comigo. Agora, questões dos bancos, isso tem que ser fiscalizado. Se é numa primeira orientação, conversar para ver se a gerência pode mudar alguma coisa, sim, você não tem que cumprir o decreto, tem que fazer valer. Bom, nós tivemos inclusive notícias de cidade da região, Jaú, por exemplo, que autuou a agência bancária em valor de aproximadamente R$15 mil por descumprir o decreto. E se o decreto está aí, né, deve acontecer. Se o comércio não pode abrir, o banco também não pode descumprir o decreto. É todo mundo que não pode descumprir, né, Júnior? Sim, eu concordo plenamente com isso. Eu entendo como o comércio está sendo prejudicado com isso, né? Não tenho dúvida. É óbvio que nós somos a favor do comércio, é óbvio que todo serviço é essencial. Agora, nós queríamos, num primeiro momento, ir caçando o alvará de licença, multando. É óbvio que nós não queremos. Nós sabemos de toda a dificuldade que o comerciante está passando, que todo mundo está passando, né? Agora, se nós realmente entendermos que na base da orientação, na base da conversa, não vai ter como, então aí nós vamos ter que fazer valer o que realmente o decreto faz e as penalidades. Porque eu entendo o seguinte, Diego, o meu direito termina na hora que começa o seu. Então, quer dizer, todo mundo tem direitos, mas todo mundo tem uma certa obrigação, não é? Então, isso que nós estamos, talvez, demorando um pouco para entender, mas é como eu sempre penso, se a gente não entender pelo amor, vai começar a entender pela dor. E o que nós estamos vendo é muita gente está entendendo pela dor, né? É isso que nós queremos? Não. Nós queremos caçar o alvará? Não. Nós queremos dar multa de 15, 20 mil para a instituição A, para a instituição B? É óbvio que não.
né? Mas vai chegar um momento que a dor vai falar mais alto, e aí nós vamos ter que fazer cumprir valer. Júnior, então só para a gente retomar e encerrar esse bate-papo, até porque a gente está praticamente aí quase 40 minutos batendo um papo aqui a respeito dessas questões de restrições, já falamos aqui com o prefeito também a respeito disso, daqui a pouquinho você vai conferir essa entrevista na íntegra, você que pegou agora da metade para frente, tem um montão de bate-papo aí, um montão de assunto que a gente abordou com o prefeito e também com o Júnior, então daqui a pouco você vai ter na íntegra, mas só para a gente retomar e finalizar aqui esse bate-papo, como fica então Bariri a partir da meia-noite de amanhã, de hoje para amanhã? Como é que fica? Muda alguma coisa ou não? Não, Bariri permanece na mesma fase. Nós não regredimos de fase, porque nós já estávamos na fase vermelha. Então, em termos de decreto, não muda nada para Bariri. O que nós estamos falando é nesse toque de restrições que era às 23 horas e passou para as 8 da noite. Então, esse toque de restrição é evitar a circulação de pessoas que não contribuem nada para os chamados serviços essenciais. Aos comerciantes no delivery, está liberado, pode entregar no delivery, o seu mototaxista não vai ser prejudicado, você não vai ser prejudicado. Na questão do drive-thru, oriente o seu cliente que você entrega, né? Não tem problema, oriente ele, eu vou entregar. Mas mesmo assim ele insiste, então fala, olha, a hora que estiver pronto, você fique no carro, eu entrego. Ou seja, nós temos que de alguma forma fazer com que isso freie, né? Porque da forma que está, tem estudos que falam que o estado de São Paulo daqui 10 dias colapsa a saúde no estado todo, e no Brasil daqui 20 dias. Então nós, como cidadãos responsáveis, nós temos que, de certa forma, ter os nossos direitos, que hoje eu vejo muita gente cobrando, né? Mas na hora que tem as obrigações para cumprir, a pessoa muitas vezes se esquiva. Então, o que eu peço é exatamente isso. E outra coisa, Diego, nós estamos estudando junto com a Abelardo uma questão, um posicionamento do setor público sobre a questão do que nós poderíamos fazer para o comércio, né? É óbvio que, por parte de lei, uma renúncia eu só posso renunciar a uma receita e criando outra, né? Isso está na Constituição Federal. Nós não podemos aqui falar, ó, não vai pagar o imposto A, B ou C. Por quê? Porque uma renúncia de receita vai nos obrigar a criar uma nova receita, né? Você pode ver o caso aí do presidente, que zerou um imposto, mas ele teve que tributar, né, outros setores aí, o setor bancário, enfim. Então, há um estudo que nós podemos fazer sobre isso, mas isso tem que ser muito bem estudado, por quê? Porque qualquer medida aqui de renúncia de receita, infelizmente isso é do setor público. Isso não é o Abelardo, o João, o Zé, qualquer um teria que pensar nisso. Então, nós temos que estudar com cautela, nós temos que ver a parte legal disso, né? E não adianta, no setor público não se tem uma máquina de fazer dinheiro. Se eu tirar daqui, eu vou ter que buscar de outro lugar, né? Porque o dinheiro é público. Público é da população. Então, o dinheiro que falta aqui, eu vou ter que buscar com outro tributo em outro lugar, que a população vai ter que contribuir. Então, isso tem que ser muita cautela, porque se pudesse, igual na iniciativa privada, não vai pagar, não vai cobrar, a empresa é minha, a cidade é minha, e acabou. Mas não é assim que funciona. Então, isso tem que ficar muito bem claro também, viu, Diego? Maravilha, então, Júnior. Obrigado pela sua participação. É importante ressaltar que essas medidas são uma imposição também do governo estadual, né? O município, em alguns pontos, tem que seguir, e a gente até compreende a situação, embora em outros pontos não concordando, mas a gente está aqui justamente para esclarecer como é que vai ficar a situação aqui na nossa cidade. Obrigado, viu, Júnior? Muito obrigado a todos os ouvintes da Clube. Mais uma vez, nós estamos aqui pedindo encarecidamente. Vamos tentar, na medida do possível, nos resguardar, né? Vamos tentar, na medida do possível, né, respeitar essas regras. Não é nós que queremos fazer isso, são determinações superiores. Nós temos o poder de restringir ainda mais, mas nós não temos o poder de flexibilizar. E é óbvio, tudo isso passando, o Bariri também vai se adequando. Obrigado, Diego, pela oportunidade, e obrigado a todos os ouvintes da Clube. E a gente vai encerrando por aqui. Só para a gente finalizar, gostaria de ressaltar uma vez mais, a Clube entende que o comércio aqui em Bariri, na nossa microrregião, não é responsável pela transmissão do vírus, não é responsável por ser aí a grande propagadora do vírus. Então, a gente gostaria, é claro, até aproveitando aqui a presença do Júnior, que o comércio fosse reaberto na nossa cidade, na nossa microrregião, porque realmente muitas famílias dependem desse comércio, e é daí que terão o seu único sustento. Então, a gente reforça aqui esse pedido. O comércio precisa estar aberto, precisa ser combatido, são aglomerações e, é claro, punido as pessoas irresponsáveis
que infelizmente fazem com que toda a situação seja desencadeada. A você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. E a você que ouviu pelos 570M, também o nosso muito obrigado e até a próxima.